Vamos dar continuidade à leitura do livro Lar Adventista. Estamos no capítulo 22, que fala sobre como construir e mobiliar a casa. Mas hoje, nesta segunda-feira, o tema será contraste entre duas famílias. A diferença grande entre duas famílias. Vamos para a leitura. Há, em algumas famílias, demasiado rigor na arrumação. Quem me conhece a minha esposa, já deve estar imaginando aqui que isso se aplica aqui no meu lar, não é? Quem conhece a Maribel, pelo menos de alguns anos atrás, sabia que ela era bem exigente nesse sentido. Ordem e asseio são essenciais ao conforto, mas estas virtudes não devem ser levadas a tal extremo que torne a vida um período de incessante enfado e o lar miserável para os que nele residem. Se a minha esposa permitir, eu quero mencionar aqui uma vez que nós morávamos na Bahia e havíamos programado ir para Salvador. A gente morava em Cachoeira, Bahia, fica a 130 km de Salvador, e havíamos programado irmos para Salvador passar um domingo de lazer lá na praia. Só que ela levou tanto tempo arrumando a casa que o passeio virou um peso. Algumas famílias são exageradas nesse sentido, e a minha esposa era assim, graças a Deus não é mais tão exagerada nesse sentido. A leitura continua dizendo assim: estas virtudes não devem ser levadas a tal extremo que torne a vida um período de incessante enfado e o lar miserável para os que nele residem. Continuando. Nas residências de alguns a quem muito estimamos, há rígida precisão no arranjo do mobiliário e acessórios, que torna o lar tão desagradável como seria a falta de ordem. Veja que interessante isso aqui. Se o lar estivesse todo desorganizado, uma bagunça, é desagradável. Mas se o lar está exageradamente organizado, também é desagradável. Por quê? O motivo é muito simples. A autora, Ellen White, está mencionando aqui de uma família que ela conhecia. E vocês vão perceber que ela fez uma visita num verão em 1876, já tem algum tempinho isso, né? Sobe, meu denguinho. Muito bem. Já tem algum tempo que ela fez essa visita. E vocês perceberão que nessa segunda visita não era tão exagerado. Na primeira, ela coloca aqui algo interessante. Por quê? Ela diz assim: a rígida precisão no arranjo do mobiliário e acessórios torna o lar tão desagradável como seria a falta de ordem. Por quê? A penosa arrumação que envolve toda a casa torna impossível encontrar aí o repouso que se espera num verdadeiro lar. Qual é o problema? Se você tocar em alguma coisa, tem que limpar. Se fizer alguma coisa, tirar alguma coisa do lugar, já vai ali e já organiza. É uma febre, é uma doença. E isso torna com que não haja repouso, descanso no lar. Tudo é aquilo, tem que ficar atento, tem que ficar alerta, tem que ficar sob tensão, sob pressão. Não é agradável, quando em breve visita a queridos amigos, ver o meticuloso cuidado e constante solicitação da vassoura e do espanador, e tempo que havias imaginado passar com eles em agradável conversa, ser gasto na busca de um grão de pó ou uma teia de aranha ocultos. O tempo que se poderia estar aproveitando para conversar com alguém, para sentar e conversar, dialogar, orar juntos, era gasto com um espanador. E será que tem alguma poeirinha aqui? Deixa eu ver. A cachorrinha está suja, tem que limpar aqui.
é uma pressão, é uma agonia, uma tensão que não há descanso, não há repouso, não é agradável um lar assim. Continuando a leitura. Não é agradável. Não é nada agradável ficar deixando de conversar com seu amigo, com sua amiga, com sua família que seja, para estar preocupada com a limpeza. Por isso eu sugiro aqui uma leitura da Bíblia. Porque Ellen White, ela diz assim: embora isso possa ser feito com o devido respeito à vossa presença na casa, sentis, contudo, uma penosa impressão de que a vossa companhia é de menos importância para os vossos amigos do que suas ideias de excessivo asseio. Entendeu como é desagradável? A pessoa que lhe visita, se você se preocupa tanto em organizar, ela fica com vergonha, inibida de mexer em alguma coisa que você vai organizar. E em vez de você dar atenção a essa pessoa que está na sua casa, no seu lar, você dá atenção para as coisas. E lamento. É terrível não dar atenção para aquilo que merece atenção e que precisa de atenção. As pessoas. As coisas nós podemos substituir. Pessoas é muito difícil substituí-las. Ah, você vai dizer assim para mim: não, não é assim não, Marcelo. Se você fizer uma coisa errada, sai do emprego, no dia seguinte já tem outra pessoa no seu lugar. Mas eu não me refiro a isso. Eu me refiro a amigos, a família. Perca um pai, perca uma mãe, perca alguém que você ama e você vai perceber que ninguém substitui. Agora, leia na Bíblia Sagrada o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Você vai encontrar exatamente esse contexto. Alguém ali dando atenção e outra pessoa preocupada em arrumar tudo. E quando a gente está com essa preocupação, a gente quer mandar até mesmo em Deus. Leia o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Agora vamos ver uma outra família. Ellen White, autora do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, diz assim: em contraste direto com tais lares, está um que visitamos no último verão. Isso foi em 1876, já tem um pouco de tempo, né? Vamos lá. Ali, as poucas horas de nossa estada não foram gastas em trabalho inútil ou em fazer o que poderia ser feito em qualquer outra ocasião, mas foram ocupadas de maneira agradável e proveitosa. A família se reuniu, recebeu bem, atendeu bem, compartilhou as suas alegrias. Isso é outro nível. Maneira agradável e proveitosa houve ali. Repousante a um tempo para a mente e para o corpo. A casa era um modelo de conforto, embora não era mobiliada com extravagância. Os quartos eram todos bem iluminados e ventilados. Olha aí, conforto. Nós falamos sobre isso nesses dias aí que estamos lendo o livro Lar Adventista, nesse capítulo, a importância de entrar luz solar dentro da casa e de circulação de ar, entrar ar puro dentro da casa. Era um modelo de conforto, embora a mobília fosse simples, mas os quartos eram bem iluminados e ventilados, o que é de valor mais real do que os mais custosos ornamentos. A sala de estar não era mobiliada com essa precisão tão enfadonha para os olhos, mas com uma variedade agradável de artigos de mobiliário. Continuando aqui. A maioria das cadeiras eram de balanço ou espreguiçadeiras, confortáveis, para se relaxar mesmo. Não todas do mesmo modelo. Então aqui já vê que não há assim não tem que ser tudo igualzinho, porque
a moda diz isso, porque os designers dizem isso, os arquitetos dizem isso. Não, mas ajustadas ao conforto dos diferentes membros da família. Olha que interessante. Havia cadeiras de balanço almofadadas baixas e cadeiras altas de encosto reto, espreguiçadeiras pequenas e espaçosas, como também confortáveis sofás. E tudo parecia dizer: experimente-me, descanse em mim. Olha que maravilha um ambiente desses. Chama a gente para um repouso, para um descanso. Havia as mesas sortidas com livros e periódicos. Tudo estava arrumado e atrativo, mas sem esse arranjo meticuloso que parece advertir o espectador que não deve tocar em nada para que não suceda pô-lo fora do lugar. Você poderia até mesmo mudar a cadeira de lugar, a espreguiçadeira de lugar. Você poderia sentar numa das determinadas mesas, pegar um livro, ler o livro, como eu estou fazendo aqui com vocês, e colocar o livro na mesa sem problema nenhum. Não havia aquela, tem que botar no lugar. Isso aqui é assim, vira para o lado de lá, não, vira para o lado de cá. Não havia essa pressão e essa agonia. Os donos deste agradável lar estavam em situação de poder mobiliar e embelezar a sua residência a alto custo. Tinham posses, mas sabiamente haviam escolhido conforto antes que ostentação. Conforto é muito melhor. Nada havia na casa considerado demasiado bom para ser usado. E as cortinas venezianas não estavam fechadas para impedir que os tapetes e a mobília perdessem a cor devido à incidência da luz do sol, né? A luz dada por Deus e o ar tinham livre ingresso. Continuando, juntamente com a fragrância das flores do jardim, até isso se percebia naquele lar. Que lar agradável! Acho que eu gostaria de estar lá. A família estava, aliás, em harmonia com o lar. Que maravilha! Perceba que o lar, ele reflete o caráter da família. E esse lar mostra claramente isso. Eram alegres, tratáveis, fazendo para o nosso conforto tudo o que era necessário, sem nos oprimir com demasiada atenção, como quem nos quer fazer sentir que estamos causando trabalho extra. Sentimos que estávamos num lugar de repouso. Este era um lar no verdadeiro sentido da palavra. Alegria, a família recebendo bem, tratando bem e não dizendo assim: está me estorvando, está me separando, está me atrapalhando. Era um lar no verdadeiro sentido da palavra. Que bênção isso, né? Sabe, era um lugar que eu gostaria de estar. Mas existe um lugar muito melhor do que esse. E eu convido você a cantar do Novinário Adventista a música O Melhor Lugar do Mundo. Se a sua família fizer o que esta música que eu sugiro você cantar, já vai tornar o seu lar muito atrativo. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Por isso, leia Lucas capítulo 10, versos 38 ao 42. Vamos orar? Amado Deus e Pai, o lar não precisa ter ostentação. A mobília não precisa ser cara e luxuosa. Precisa apenas ser simples e confortável. E o lar necessita estar higienizado, em ordem, limpo, necessita. Mas sem o exagero de ter que colocar tudo no lugar e na devida posição. Pai, ajuda-nos a termos um lar onde Tu habita, porque a Tua presença faz toda a diferença. O melhor lugar do mundo é aos Teus pés, Senhor. Por isso, esteja em nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.